Dando continuidade ao nosso estudo sobre a fotossíntese, nós vamos focar na fase fotoquímica da fotossíntese de agora em diante. Somente mais à frente nós vamos entender a fase bioquímica da fotossíntese. Mas nessa aula especificamente, nós vamos montar um quebra-cabeças. Exatamente isso. Nós vamos fazer várias considerações sobre a luz. Como se fosse um quebra-cabeça mesmo. E quando a gente está montando um quebra-cabeças, nós não sabemos a imagem que vai dar. Você pode olhar na caixinha, vai ver onde você vai chegar e tudo mais, mas quando você pega a peça e você não sabe se ela encaixa em cima, embaixo, do lado, você não faz ideia de onde é que ela esteja. Você tem algumas dicas pelo contraste, posicionamento, mas você não sabe exatamente onde ela se encontra. E é exatamente isso que nós vamos fazer aqui agora, montar um quebra-cabeças. Uma outra analogia para isso é nós vamos fazer um bolo. Vamos fazer um bolo de chocolate. Quando eu vou fazer um bolo de chocolate, eu sei aonde eu quero chegar. Eu quero comer um bolo de chocolate. Porém, para eu fazer um bolo de chocolate, eu vou precisar de água, farinha de trigo, manteiga, chocolate, vou precisar do fogo, vou precisar de um forno, vou precisar da vasilha, vou precisar de uma série de coisas. E quando eu coloco todas as coisas lado a lado, está longe de se parecer com um bolo de chocolate. Porém, quando eu misturo na sequência certa e vou seguindo as etapas, gradativamente as peças, as partes vão se combinando e aos poucos eu vou vendo o bolo de chocolate se formar. O que nós vamos fazer agora nessa videoaula é mostrar as peças do quebra-cabeça, mostrar os ingredientes para a gente fazer o bolo, é mostrar as partes que estão envolvidas do processo da fase fotoquímica da fotossíntese. Mas, no entanto, nós não vamos entender como que ela funciona. Isso nós vamos ver somente na aula que segue a essa. Nesse momento, vamos colocar os componentes do nosso bolo de chocolate em cima do balcão. E para isso, nós precisamos primeiro saber aonde que esse processo acontece. A fase fotoquímica da fotossíntese acontece nos cloroplastos, da mesma forma que a fase bioquímica da fotossíntese acontece nos cloroplastos. Mas aonde nos cloroplastos ela acontece? Ela acontece nas membranas dos tilacoides. São nas membranas dos tilacoides, não é na membrana externa, não é na membrana interna, não é no lúmen do tilacoide, não é no estroma dos cloroplastos que vai acontecer a fase fotoquímica, não. Ela vai acontecer especificamente nas membranas dos tilacoides. E qual é a sua função? Ela que vai ser responsável pela captação e a conversão da energia luminosa da luz em energia química. É nessa fase, na fase fotoquímica da fotossíntese, que a energia luminosa é convertida em energia química. De que forma? Na forma de ATP e poder redutor. E principalmente poder redutor na forma de NADPH. E esse ATP e esse poder redutor é que vão ser utilizados posteriormente na fase bioquímica da fotossíntese. Mas na fase fotoquímica é que eles são produzidos, é que a energia luminosa é convertida em energia química. É nesse momento que vocês vão ver mais à frente exatamente em que ponto que acontece o milagre da vida. E agora nós vamos mostrar para vocês os componentes do nosso, entre aspas, bolo de chocolate. Primeira consideração que vamos fazer é em relação à luz. Quais são os comprimentos de onda que participam da fotossíntese? Não são todos os comprimentos de onda que participam do processo da fotossíntese. Apenas os comprimentos de onda entre 400 e 700 nanômetros é que vão participar do processo da fotossíntese. E é exatamente no espectro do visível. É nesse espectro que os nossos olhos veem. Nossos olhos não são capazes de perceber nada abaixo dos 400 nanômetros e nem tampouco acima dos 700 nanômetros. Abaixo dos 400 está o ultravioleta. Acima dos 700 está o infravermelho. E a luz que participa do processo da fotossíntese está compreendida entre 400 e 700 nanômetros. Ou seja, nem toda a radiação solar que atinge a face da Terra participa do processo da fotossíntese. Na verdade, é só uma pequena parte dela, que fica compreendido aqui, entre 400 e 700 nanômetros, que vai ser utilizado pelo processo da fotossíntese. A grande maior parte da luz solar que atinge a face da Terra não é utilizado para a fotossíntese. E aqui mostrando em maior detalhamento
mostrando aqui o comprimento de onda, mostrando a frequência, mostrando que tipo de radiação que é, e aqui está mostrando o espectro do visível. Então, nesse espectro vai dos 400 nanômetros até os 700 nanômetros, é que é utilizado para o processo da fotossíntese. Nós vamos detalhar isso mais ainda à frente. Ver quais são exatamente quais os comprimentos de onda nesse espectro são mais eficientes no processo da fotossíntese. Mas nada que esteja abaixo dos 400, nada que esteja acima dos 700 é utilizado para fazer fotossíntese. O segundo componente está relacionado com as características da luz. Ou seja, vocês já estudaram radiações eletromagnéticas no ensino médio e em outras disciplinas. Aqui não vamos focar apenas no que nos interessa. Que a luz, ela tem duas naturezas. Ela pode ser na forma de partícula, em que ela carrega energia na forma de um fóton, ou ela pode estar na forma de uma onda. Então, simultaneamente, ela está nas duas formas. E o que interessa é, quanto maior o comprimento de onda, menos energia ela tem. Ou seja, é uma relação inversamente proporcional entre a energia e o comprimento de onda. Ou seja, comprimentos de onda menores têm mais energia, comprimentos de onda maiores têm menos energia, são inversamente proporcionais. Ou seja, um comprimento de onda de 400 nanômetros ele tem muito mais energia do que o comprimento de onda de 700 nanômetros. Ele tem menos energia. Então, quanto menor o comprimento de onda, maior o seu nível energético. Quanto maior o comprimento de ondas, menor o seu nível energético. Então, uma luz na faixa do azul tem mais energia do que a luz na faixa do vermelho. Além disso, pela lei de Stokes e Einstein, que toda molécula ela pode absorver um único fóton por vez. E esse fóton é capaz de excitar apenas um único elétron, fazendo com que ele fique no que se chama de um estado excitado. O que isso quer dizer? Relembrando lá do ensino médio, que você tem a estrutura de um átomo, então você tem um núcleo com toda a sua composição e vocês têm os elétrons circulando ao redor do núcleo, então você tem os orbitais. E esses orbitais, tem orbital S, orbital P e por aí afora vai. São níveis energéticos. Então imagine um elétron circulando num determinado orbital e ele recebe um choque, uma entrada, um input de energia. E ao fazer isso, ele fica no estado excitado. O que isso quer dizer? Ele gira mais rápido. E ao fazer isso, ele muda de orbital. E ao mudar de orbital, ele fica no orbital que ele está com uma velocidade muito mais alta do que ele deveria estar. Então essa mudança de elétrons de orbitais, pelo fato do elétron ter captado, ter absorvido energia luminosa, faz com que ele mude de orbital. E essa mudança de orbital é o que nós chamamos de estado excitado. Então ele absorve um fóton, aumenta a sua energia cinética, ele muda de orbital, ficando no estado excitado. Só que esse estado excitado é um estado instável, que nós vamos ver mais à frente o que vai acontecer. Esse é um outro componente do nosso bolo de chocolate. Um outro componente importante do nosso bolo de chocolate, outra peça do nosso quebra-cabeça, são os pigmentos. Já falamos sobre a luz, agora estamos falando sobre os pigmentos que captam a luz. Sem sombra de dúvidas nenhuma, os principais pigmentos que participam são as clorofilas. E as clorofilas são chamadas de fotorreceptores, são receptores para a luz. E ela tem uma característica estrutural bastante distinta. Ela tem o que nós chamamos de um anel porfirínico, que é essa parte superior aqui. E ela tem uma cauda fitol, que é essa parte aqui de baixo, essa cauda aqui de baixo. Se a gente pudesse fazer uma analogia, parece uma raquete de tênis, em que aqui, onde é que a bola de tênis vai bater, é o que nós chamamos de anel porfirínico. E o cabo que a gente segura seria a cauda fitol. Como ele é formado por carboidratos, e aqui ele é bastante apolar, significa que ele tem uma interação muito grande com as membranas. E esse anel porfirínico ele é extremamente complexo. Na verdade, ele é formado por 5 anéis heterocíclicos. Por quê? Porque eles têm nitrogênio na sua estrutura. Então nós temos nitrogênio em vários pontos aqui do nosso anel. E além disso, nós temos aqui no meio magnésio.
E nós vamos ver isso quando a gente falar sobre nutrição mineral, de onde os nutrientes participam estrutural e funcionalmente nas plantas. E aqui nós estamos mostrando que tanto o nitrogênio quanto o magnésio participam da estrutura das clorofilas. E qual que é a diferença entre a clorofila A e a clorofila B? Porque são os dois principais tipos de clorofilas que existem nas plantas. Existem outros tipos de clorofilas que estão presentes em outros organismos que fazem fotossíntese, mas para as plantas é clorofila A e clorofila B. A única diferença que existe entre as clorofilas A e as clorofilas B é que no anel 2, aqui na clorofila A, eu tenho um grupamento metil, e aqui nesse mesmo anel, na clorofila B, eu tenho um grupamento aldeído. Só isso, mais nada. Essa é a única diferença que existe entre as clorofilas A e as clorofilas B. Ah, isso não faz a menor diferença. Faz. Vocês vão entender já já como é que isso acontece. Além dos pigmentos do tipo clorofila, nós temos os carotenoides. E os carotenoides são compostos que são constituídos por 40 carbonos. Todos os carotenoides têm 40 carbonos. Podem contar à vontade aí. Existem vários tipos de carotenoide. Nós temos os carotenos e temos as xantofilas, que compõem os carotenoides. E qual que é a diferença entre os carotenos e as xantofilas? É que os carotenos não têm oxigênio, enquanto que as xantofilas têm oxigênio na sua estrutura. Só isso. Então existem vários tipos de carotenos, existem vários tipos de xantofilas. Estruturalmente são compostos, todos os carotenos compostos por carbono e hidrogênio, e todos os xantofilas compostos por carbono e hidrogênio, mas também têm oxigênio na sua estrutura. Aqui do lado direito nós temos o beta-caroteno, são 40 carbonos, é carbono e hidrogênio. Aqui nós temos violaxantina, ela é um carotenoide do tipo xantofila porque ela tem oxigênio na sua estrutura. E assim sucessivamente. E esses pigmentos são chamados de pigmentos acessórios. Eles auxiliam de algumas formas no processo da fotossíntese, tanto na captação de luz, quanto defendendo o maquinário fotossintético contra o excesso de luz que nós vamos entender mais à frente na disciplina. Já falamos sobre a luz, já falamos sobre os pigmentos, e agora um outro componente do nosso bolo de chocolate são o que nós chamamos de espectros de ação e espectros de absorção. O que é isso? Primeiramente, a luz, para participar de qualquer processo, ela tem que ser captada. Somente depois que ela for captada é que ela pode participar de um processo. Como diz o ditado popular, o que os olhos não veem, o coração não sente. Então, primeiro eu tenho que ver, eu tenho que perceber a presença da luz. E uma vez percebida a presença da luz, essa luz é captada por aquele fotorreceptor para então participar daquele processo. Se ela não for percebida, não for captada pelo fotorreceptor, seja ele uma clorofila ou um carotenoide, ele não participa do processo da fotossíntese. Então, os comprimentos de onda abaixo de 400 não são captados nem pelas clorofilas, nem pelos carotenoides, então não participam da fotossíntese. Os pigmentos acima de 700 nanômetros não são percebidos e não são captados nem pelas clorofilas, nem pelos carotenoides, portanto, não participam da fotossíntese. Então, o primeiro ponto importante é o que nós chamamos de espectro de absorção. O que isso quer dizer, espectro de absorção? O espectro de absorção está relacionado com quais os comprimentos que são absorvidos por um determinado fotorreceptor. E no caso aqui são os pigmentos que participam da fotossíntese. E aqui nós temos um exemplo de um espectro de absorção. O que é um espectro de absorção? Eu vou variando os comprimentos de onda, vou passando de 400, 450, 500 e assim sucessivamente até chegar nos 700. E eu vou mudando os comprimentos de onda e vou fazendo a leitura da absorbância daqueles comprimentos. Ou seja, eu utilizo um equipamento específico, um espectrofotômetro, em que eu vou medir o tanto de luz que é absorvida por aqueles fotorreceptores presentes naquela solução. Então vocês podem ver aqui a clorofila A, aqui nós temos a clorofila B. A clorofila A tem um pico de absorção por volta aqui de 430 mais ou menos. A clorofila B tem um pico de absorção por volta de 450 mais ou menos. Ou seja, essa faixa aqui é a faixa do azul. E qual que é a diferença que tem entre a clorofila A e a clorofila B? Apenas no anel porfirínico número 2, na clorofila A eu tenho um grupamento metil e na clorofila B eu tenho um grupamento aldeído. Apenas essa diferença fez com que a clorofila A tivesse um pico de absorção
de 430 e a clorofila B tivesse um pico de absorção de 450. Então, pelo fato de ter as duas clorofilas, eu tenho maior possibilidade de captação de energia luminosa. Quando chego por volta dos 500, mais ou menos, a taxa de absorção cai drasticamente das clorofilas. Porém, quando chego por volta de 660, 680, ela volta a absorver. Ela tem um outro pico, então tem um segundo pico na faixa do vermelho. Então as clorofilas têm pico de absorção tanto na faixa do azul quanto na faixa do vermelho. Na faixa intermediária, elas não absorvem luz ou absorvem em baixíssima eficiência. E agora eu tenho uma pergunta para vocês. Por que a folha é verde? Por que as folhas das plantas são verdes? Porque elas absorvem o verde? Não. Porque elas refletem o verde. O azul e o vermelho, como está mostrado aqui no gráfico, são absorvidos pelo processo da fotossíntese. O verde está onde? Por volta dos 550, aqui nessa faixa intermediária. Que não é absorvido, portanto ele é refletido. E por isso que as folhas são verdes. Nós vemos as cores daquilo que é refletido. E o que é um espectro de ação? A ação está relacionada com o efeito daquele comprimento de onda. Então, primeiramente, a luz tem que ser captada para depois ela ter um efeito. Se ela não for captada, ela não tem como ter um efeito. E aqui um exemplo mostrando isso. Aqui no eixo X eu tenho os vários comprimentos de onda. E aqui no eixo Y, em vermelho, eu tenho a absorbância, ou seja, o espectro de absorção. E aqui em preto, eu tenho a taxa de liberação de oxigênio. Liberação de oxigênio é fotossíntese. Vocês podem observar por esse gráfico que o espectro de absorção é muito semelhante ao espectro de ação. Então, isso é um indicativo forte, é uma evidência forte de que aquele pigmento, aquele fotorreceptor está envolvido com aquele processo fisiológico. Se os gráficos fossem diferentes, então eu tenho espectro de absorção seguindo este gráfico normal. Mas se meu gráfico tivesse um pico aqui na frente, isso seria uma evidência de que daquela substância que eu estou analisando não está relacionado com aquele efeito fisiológico. Então, quando existe uma similaridade entre o espectro de absorção e o espectro de ação, isso é uma evidência forte de que aquele fotorreceptor está envolvido com aquele processo fisiológico. No caso aqui, as clorofilas estão envolvidas com o processo da fotossíntese. O outro componente do nosso bolo de chocolate é como estão organizados os nossos pigmentos que participam da fotossíntese. E vou resumir a história aqui. Eles estão organizados que nós chamamos de sistemas antenas. LHC1, LHC2. LHC significa Light Harvesting Center. Centro de captação de luz. Centro de captação de luz 1, centro de captação de luz 2. E o que é isso? Como nós dissemos, primeiro a luz tem que ser captada. Então nós temos aqui um sistema antena. Parece uma antena parabólica mesmo, se eu pudesse utilizar uma metáfora, uma analogia. Na verdade não é dessa forma, é bem mais complexo como está mostrado aqui do lado direito. Mas aqui do lado esquerdo, imagine como fosse uma antena parabólica. Lembrando que a luz ela tem dupla natureza, a forma ondular e na forma de energia, fóton. Então, a luz na forma de um fóton, ele excita um elétron. E ao excitar um elétron, essas bolinhas verdes aqui seriam os fotorreceptores. São as clorofilas A e B e podem ser os carotenoides também. Então, as clorofilas, esses fotorreceptores, esses pigmentos que participam da fotossíntese, um elétron ele é excitado, ele muda de nível energético. Só que ao mudar de nível energético, ele fica tão instável que ele retorna ao seu nível original. E ele libera essa energia na forma do que a gente chama de ressonância indutiva. Há uma transferência de energia, não há uma transferência de elétrons. Isso é extremamente importante que vocês tenham isso em mente. Nos sistemas antenas de captação de luz, não há transferência de elétrons, há transferência de energia. A analogia que eu faço com relação a isso é o diapasão. O diapasão é um equipamento utilizado para você afinar, por exemplo, um piano. Então você chega com o diapasão, você bate no diapasão e ele começa a vibrar. E ao vibrar, ele começa a emitir ondas sonoras ao redor dele. Ele fica assim.
Se você pegar um outro diapasão que está parado, chegar bem perto desse primeiro diapasão que está vibrando, sem encostar os dois, o segundo diapasão que está parado começa a vibrar e o primeiro começa a diminuir a vibração. Se você chegar a um outro diapasão, um terceiro, perto daquele segundo que está vibrando, há uma transferência de energia desse segundo, ele diminui a sua vibração e passa energia para o terceiro. Não há uma transferência direta pelo contato, há uma transferência de energia. É mais ou menos isso que acontece aqui. Então, a energia captada pela luz, ela é transferida de fotorreceptor em fotorreceptor até um que a gente chama centro de reação, que fica lá no centro da nossa antena parabólica, digamos assim, entre aspas. Então ela vai chegando. Então todas as moléculas, milhares de fotorreceptores, milhares de clorofilas A e B e carotenoides fazem parte desses sistemas de captação de luz, esses sistemas antena, o 1 e o 2, e que vão convertendo, transferindo essa energia toda para um centro de reação, lá no meio. Então a energia toda é captada e ela é conduzida e enfocada para o que a gente chama de um centro de reação. E o que acontece com a luz quando ela é captada pelos pigmentos que participam da fotossíntese? Existem 3 caminhos para essa luz. Primeiro, ela pode ser dissipada na forma de calor. Então imagine vocês que vocês têm um elétron que ele recebeu energia solar e recebeu esse fóton e agora ele mudou de nível energético, mudou de orbital. Para ele retornar ao orbital original, ele pode dissipar essa energia na forma de calor. E ele volta ao seu estado original e continua vibrando no seu estado fundamental. Esse é o primeiro caminho que a luz pode seguir. Um segundo caminho é a dissipação na forma de fluorescência. E o que é isso, dissipar na forma de fluorescência? Significa que ele recebeu energia luminosa, um elétron recebeu um fóton de um determinado comprimento de onda, ele excita o elétron, ele muda de orbital e agora ele fica no estado excitado, que é muito energético, ele não consegue manter naquele estado. Então, para ele voltar ao seu estado basal, original, ele dissipa essa energia. Só que ele não dissipa na forma de calor, que é perdido para o meio. Ele dissipa na forma de fluorescência. E fluorescência é a emissão de ondas num comprimento maior do que o que recebeu. Então, ele emite num comprimento de onda maior, e essa energia então é dissipada, e ele volta ao seu estado original. Essa é a segunda forma de dissipação de energia. A terceira forma é conhecida como ressonância indutiva. E essa forma de transferência de energia, conhecida como ressonância indutiva, é a energia que é utilizada para o processo da fotossíntese. E nessa figura que nós mostramos agora há pouco, essa transferência de energia entre um fotorreceptor e outro, ela está acontecendo através de ressonância indutiva. Não está havendo dissipação na forma de calor, não está havendo dissipação na forma de fluorescência, está havendo a dissipação de energia na forma de ressonância indutiva. Ou seja, a energia é transferida para a molécula imediatamente ao lado dela, de tal forma que aquele elétron anterior retorna ao seu estado original, permitindo que ele volte a captar energia e continue transferindo. E é essa energia que é levada para o centro de reação. E o que é esse centro de reação? É uma molécula de clorofila A especial. Não vou entrar em muitos detalhes, mas só a título de curiosidade, ela perdeu o magnésio, que fica lá no anel porfirínico, mas não tem o magnésio. Então nós temos 2 centros de captação de energia. Nós temos o LHC1, Light Harvesting Center 1, e tem o LHC2, que é o Light Harvesting Center 2. Então essa energia toda é transferida para essas moléculas de clorofila A especial. Então aqui está mostrando o sistema antena, composto pelas clorofilas A, B e os carotenoides. E aqui está mostrando a energia excitando um elétron. E essa energia está sendo transferida por ressonância indutiva, molécula a molécula, até chegar no centro de reação. Então vai chegar muita energia nesse centro de reação através da ressonância indutiva. E esse gráfico nos mostra isso. Vamos entender por parte. Aqui embaixo, do lado esquerdo, aqui tem o estado basal. Os elétrons estão ao redor dos seus átomos, vibrando energia cinética, o original dele é o estado fundamental. Quando ele recebe a luz azul tem mais energia. Por quê? Porque ela tem um comprimento de ondas menor. Quanto menor o comprimento de ondas, maior o nível energético. Então, o nível energético passa do estado basal aqui para cima,
que tem muita energia. É um estado extremamente excitado. Para isso, ela vai dissipar essa energia. E de que forma que ela dissipa essa energia? Especificamente na forma de calor. E ao fazer isso, ela cai para um nível energético um pouco mais baixo do que ela tinha chegado. Mas ainda assim é um nível energético maior do que o seu estado basal. Então, se a planta recebe comprimento de onda na faixa do azul, o azul tem muita energia, vai para um estado energético muito elevado, dissipa parte dessa energia na forma de calor e vai para o nível energético mais baixo, mas ainda assim maior do que o seu estado basal. Nesse ponto aqui, nesse nível energético aqui, ele tem 3 caminhos para seguir. Ele pode dissipar na forma de calor e retornar ao seu estado basal. Ele pode dissipar na forma de fluorescência e voltar ao seu estado basal. Ou ele pode transferir na forma de ressonância indutiva para a molécula do lado e ele volta ao seu estado basal. Por outro lado, se aquela planta está sendo iluminada com luz vermelha, então os elétrons estão sendo excitados pela luz vermelha no sistema antena. A luz vermelha tem um comprimento de ondas maior do que a luz azul. Ela está no outro extremo do visível. Então, quanto maior o comprimento de ondas, menor o nível energético. Então, ela sai do seu estado basal e vai para um nível energético excitado também, mas não tão excitado quanto o azul. Nessas condições, a energia pode ser dissipada de 3 formas. Primeiro, ela é emitida na forma de calor e retorna ao seu estado basal. Ou é emitido na forma de fluorescência e retorna ao seu estado basal. Ou é transmitido via ressonância indutiva para o átomo que está ao lado, para a molécula que está ao lado, e assim ela também volta ao seu estado basal. E essa energia transmitida via ressonância indutiva é que vai ser utilizada pelo processo da fotossíntese. E aqui eu deixo vocês com um questionamento. Aqui eu tenho a luz azul mostrado e aqui eu tenho a luz vermelho mostrado. Vocês já devem ter visto na televisão ou em reportagens em ambientes controlados em que as plantas estão crescendo em presença da luz vermelha. Vocês também podem ter visto em outras reportagens plantas crescendo em presença da luz azul. Da mesma forma como vocês podem ter visto em reportagens plantas crescendo em condições controladas com a luz branca. Por que as pessoas utilizam a luz branca? Por que as pessoas utilizam a luz azul? E por que as pessoas utilizam a luz vermelha? Faz alguma diferença utilizar uma ou outra? Em outras palavras, qual delas é mais eficiente no processo da fotossíntese? A luz azul ou a luz vermelha? Eficiência significa o quanto daquela energia é utilizada para aquele processo. Quem é mais eficiente no processo da fotossíntese? A luz azul ou a luz vermelha? Esse é o primeiro questionamento que eu deixo para vocês pensarem. Um segundo questionamento que eu deixo para vocês, que também envolve comprimento de onda azul e vermelho, vocês têm 2 grupos de plantas. E vocês vão colocar no primeiro grupo a luz vermelha, no segundo grupo a luz azul. Mas vão colocar a mesma quantidade de luz vermelha e a mesma quantidade de luz azul. Qual dos dois faz mais fotossíntese? Ou seja, são 2 questionamentos distintos. Primeiro, qual deles é mais eficiente na fotossíntese, a luz azul ou a luz vermelha? E segundo, qual deles, considerando que você deu a mesma quantidade de luz azul e vermelha, qual deles faz mais fotossíntese? Pensem sobre essas questões para a gente discutir no nosso encontro ao vivo. E um outro componente da nossa receita de bolo foi descoberto por Emerson na década de 50. O que ele fazia, o Emerson? Ele fazia o seguinte estudo. Ele estava vendo os efeitos de diferentes comprimentos de onda no processo da fotossíntese. Então ele colocava diversos comprimentos de onda e depois ele media a taxa fotossintética, seja pelo consumo de CO2 ou pela liberação de oxigênio. Não importa, ele tinha um parâmetro fisiológico que ele acompanhava. Então ele ia testando diversos comprimentos de ondas e vendo como que aqueles comprimentos de ondas influenciavam no processo da fotossíntese. Quando ele estava estudando na faixa do vermelho, ele observou um comportamento distinto. Quando ele colocava a luz vermelha distante, o que é a luz vermelha distante? É a luz bem próxima do vermelho mesmo, bem na extremidade. A luz vermelha é em torno de 660, mais ou menos. O vermelho distante é 680, próximo aos 700. Quando ele colocava a luz vermelha distante, a taxa fotossintética ia até esse nível. Quando ele desligava, o nível da fotossíntese caía drasticamente. Até aí tudo bem.
Então a luz vermelha nesse comprimento de onda estava induzindo uma taxa fotossintética. Aí ele colocou a luz vermelha propriamente dita. Quando ele colocou a luz vermelha, a taxa fotossintética também subiu para o mesmo nível que o anterior, ou bem próximo a ele. Quando ele desligou, a taxa fotossintética caiu a nível zero. Nada demais até aí. Então ele viu que o comprimento de onda na faixa do vermelho, em torno de 660 mais ou menos, fazia a taxa fotossintética aumentar, e quando ele colocava 680, fazia também a taxa fotossintética aumentar. Mais ou menos a mesma quantidade. Ele resolveu juntar os dois, colocar os dois comprimentos de onda. O comprimento de onda de 660 do vermelho, mais o comprimento de onda do vermelho distante, que é 680. Ele esperava que, colocando os dois comprimentos de onda juntos, ele atingisse o dobro da taxa fotossintética. Quando ele ligou os dois juntos, a taxa fotossintética não dobrou. A taxa fotossintética foi muito mais do que o dobro. Então, alguma coisa estava acontecendo ali. E foi a partir dessa análise que se descobriu que existia um sinergismo entre a luz vermelha e a luz vermelha distante. Ou seja, existem mais coisas acontecendo ali do que se achava que deveria estar acontecendo. Isso levou à descoberta dos que a gente chama hoje de fotossistemas 1 e fotossistemas 2. E agora, o que acontece? Como eu disse, nós estamos simplesmente colocando as peças do quebra-cabeça em cima da mesa. Nós estamos colocando os componentes do nosso bolo de chocolate em cima do balcão. Na nossa próxima videoaula, nós vamos juntar as peças do quebra-cabeça. Nós vamos misturar os componentes do nosso bolo de chocolate para que a gente possa, então, ver a imagem final e poder, então, consumir o nosso delicioso bolo de chocolate. Era isso que nós tínhamos para passar para vocês nessa videoaula e nos vemos na nossa próxima videoaula. Até a próxima!